ao terceiro. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da nossa Semana Filosófica. A Faculdade Paulo VI, eu sou atualmente o diretor da Faculdade Paulo VI e eu quero cumprimentar todos os alunos, os participantes desta semana acadêmica. Eu quero cumprimentar com muito carinho, ontem esteve conosco, o grão-chanceler desta instituição, Dom Pedro Luiz Stringini, também Monsenhor Robson, que é o vice-diretor. Eu saúdo a professora Maria Cláudia, que é a coordenadora da Faculdade de Filosofia, todos os professores, todos os alunos, os que participam de perto e de longe dessa semana acadêmica. A hermenêutica em tempos de pandemia. Fazer uma interpretação desse tempo de pandemia é um serviço que nossa faculdade presta à sociedade. Então, nós estamos hoje, graças a Deus, no terceiro dia desta semana acadêmica, a 16ª Semana Filosófica da nossa faculdade. Eu cumprimento a todos, mas de modo carinhoso e especial, hoje eu quero saudar e cumprimentar nosso queridíssimo doutor Cláudio Tavares, que ele ocupa a cátedra de Sociologia na nossa Faculdade de Filosofia. É Sociologia Geral, que a filosofia tem como parte o estudo da sociologia. O professor Tavares, caminhamos juntos há 12 anos, não é, professor? E é um orgulho, uma honra tê-lo conosco. Uma grande cabeça pensante, um grande crítico da sociedade, positivamente, claro, e para nós é um orgulho tê-lo tantos anos lecionando em nossa instituição. Professor Tavares, seja mais que bem-vindo a essa a Semana Filosófica. Desejo que esta exposição do senhor seja, como sempre são suas aulas, o senhor se sinta à vontade. Suas aulas são sempre brilhantes e de muito êxito para com todos nós, professores e alunos. O senhor, como professor, dá uma grande contribuição para a Faculdade de Filosofia há tantos anos. Então, quero cumprimentá-lo, saudá-lo e, desde já, agradecer a sua grandíssima disponibilidade de estar conosco nessa Semana Filosófica. Hoje, não só a faculdade vai ouvir o senhor, mas o Brasil e o mundo inteiro. Então, é um orgulho muito grande. Eu fiquei assustado ontem, professor Tavares, que mais de 10 mil pessoas visualizaram a nossa semana acadêmica. Isso é um prestígio, é um orgulho para nós que estamos fazendo esta semana acadêmica. Então, assim, como é uma instituição católica, Deus seja louvado por esta brilhante semana acadêmica que estamos fazendo online. E eu acho que, professor Maida, que está monitorando esta semana, eu acho que as próximas vindouras, nós também teríamos que pensar, né? Poderiam fazer presencial e online também. Professor Tavares, nosso grande sociólogo, doutor em sociologia, seja muito bem acolhido eu passo para o senhor a palavra. O senhor fique extremamente à vontade nesse terceiro dia de nossa Semana Filosófica. Um grande abraço e bom êxito na sua brilhante exposição e conferência desta noite. Eu passo a palavra diretamente para o senhor. Um grande abraço. Muito obrigado, Padre Cláudio Francisco, todos os professores da Faculdade Paulo VI, saúdo também Dom Pedro Luiz, Monsenhor Robson, a professora Maria Cláudia, nossa amiga de longa data, o professor Maida, nosso amigo. Ontem, a professora Angélica discorreu sobre um tema importante na história, maravilhosa apresentação, como na segunda-feira também.
Ontem eu estava em aula, então eu assisti hoje pelos recursos tecnológicos, né, que a inteligência humana cria e cria para o bem. Né? Quanta coisa o ser humano cria para o bem, pode aproveitar, e os nossos encontros, as nossas semanas de filosofia e teologia, tem sempre o público que cabe no anfiteatro. E hoje esses números mostram como as pessoas querem ouvir, como as pessoas querem participar. Né? Eu já participei de 2 lives e uma entrevista na televisão, e a repercussão também foi muito grande. Né? Como é importante também nós ouvirmos, né, as pessoas que compõem, né, essa região do Alto do Tietê, os professores da faculdade também, nesse trabalho, esse esforço maravilhoso, né, que o corpo docente está fazendo, né, encaminhado pela professora Maria Cláudia, o professor Maida nos controles. Né, nós tentamos ver uma coisa aqui, não deu certo, mas como o estudo é importante, né? Então eu agradeço, e o senhor disse, e disse corretamente, né? Nós estamos numa instituição católica, e eu vou começar, então, essa apresentação com uma frase, né, do Papa Francisco, que mostra claramente a preocupação da Igreja, de todos os cristãos e de todos os homens de boa vontade. O Papa Francisco disse: queria defender os trabalhadores explorados e convidar a todos a transformar a crise em uma ocasião em que a dignidade da pessoa humana e do trabalho possa ser colocada de volta no centro das coisas. Então, a nossa centralidade é a pessoa humana. Isso é fundamental, e isso nós não podemos perder de vista. Também gostaria de colocar uma frase do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scher, né, que esteve inclusive na inauguração do prédio da faculdade, e ele diz: o desprezo pela ciência é grave e pode provocar consequências desastrosas para o ser humano. Então, ciência e fé, fé e ciência são departamentos da vida humana, não se excluem. Né? É falso o conceito de que a fé e a ciência não têm nenhuma ligação. Né? Com essas 2 frases, e também dizendo como a nossa vida está mudando, lembrar do acontecimento agora recente, quando Dom Pedro, os festeiros da Festa do Divino, entraram na catedral e Dom Pedro se emocionou. Né? Muito, muito delicado aquele momento para todos nós, né? Ver a catedral completamente vazia por causa dessa pandemia. O tema que nós vamos tratar é um tema, são temas, né? Diria até que difíceis, né? Difíceis no momento da pandemia. Nós preparamos, então, uma análise brevíssima sobre a economia brasileira, uma análise brevíssima sobre a questão urbana, né? Já que nós moramos no urbano, e algumas, como nós dizemos na igreja, né? Algumas pistas, né? Do que nós estamos vendo, tanto aqui no Brasil como no mundo. Hoje, o governador Covas, o governador João Dória, com o prefeito Bruno Covas e as 2 equipes, fizeram uma grande, né, uma grande entrevista sinalizando, né, a caminhada para que nós saiamos com toda a segurança, onde houver segurança, dessa situação do isolamento social. Né? Então, são novidades que nos ajudam. Vou trabalhar nesses 3 temas, então. Uma revisão brevíssima da economia brasileira, uma revisão brevíssima da condição social e algumas pistas intercalados por dados, por informações que também estão nos jornais. Uma frase também muito bonita que nós vimos essa semana
da Mara Gabrilli diz assim: nenhuma vida vale menos do que outra vida, né? Para quem não conhece, Mara Gabrilli é portadora de necessidades especiais, ela é senadora por São Paulo, inclusive o Senado foi todo reformado para que ela pudesse exercer a função de senadora, e ela é membro da ONU para os portadores de necessidades especiais. O foco é a pessoa. O que mais precisamos neste momento é de liderança. O que mais precisamos neste momento é de ação. E o que mais precisamos neste momento é de espiritualidade. São os três eixos que devem nos mover: a liderança, a ação e a espiritualidade. Vou fazer um brevíssimo relato da economia brasileira, principalmente para os adolescentes que estão nos assistindo e os jovens também, que nasceram naquele momento e não viveram as crises, né, que nós vivemos, nós que já temos uma certa idade. Eles só estão estudando isso, estão vendo nos vídeos e nos filmes, mas seria bom repensar, né, que o Brasil vive sempre numa condição de crise, né? A grande crise que assola o Brasil começa em 1964, com o golpe militar que derrubou o governo eleito pelo voto secreto e livre e instalou no Brasil a ditadura militar, que teve o seu auge principalmente na economia, quando a economia brasileira cresceu mais de 12% ao ano. Esse ano, se não houvesse a pandemia, o Brasil cresceria alguma coisa entre 1,5% a 2%. Essa ditadura militar, que teve este sucesso, também muito breve, teve transformações na economia, ela nos deixou um legado de participação política zero, né? Então, a juventude que se formou nesse período foi impedida. Isso é bom que todos saibam, principalmente os adolescentes e os jovens, né? Foi impedida de exercer um direito que é sagrado, que é o direito da participação política e nos partidos políticos, né? São duas coisas um pouco paralelas, né? Nós podemos ter ações políticas e não estarmos no partido político, né? Então, esse período termina em 1984 para 85, com a crise na economia, a crise social que foi gestada durante o tempo da ditadura e as pressões de fora para dentro do Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, né? O Brasil tem uma forte influência na América do Sul e estava fora do passo, né? Uma parte do mundo já estava todo na democracia e o Brasil estava no final do governo militar, com duas crises, né? Uma crise na economia, por sinal gravíssima, e uma crise na política, porque os movimentos sociais, principalmente o sindicalismo de base, né, que está colocado ali em Santo André, São Bernardo e São Caetano, está efervescendo. Nesse momento, temos a eleição indireta, a última eleição indireta, 1984, que elege Tancredo Neves e José Sarney. Como todos sabem, Tancredo Neves faleceu antes de tomar posse, o que também impediria José Sarney de ser empossado presidente, né? Então, entramos em outra crise, né? Nós vamos repetir essa palavra crise para que muitos entendam que nós estamos numa situação de crise, não é de hoje, né? José Sarney assume, num grande acordo que foi feito durante a madrugada, como presidente, que termina, então, embora não eleito pelo voto, mas que termina o chamado ciclo militar. José Sarney assume e, resumidamente, o grave problema do Brasil está colocado em dois eixos.
Um eixo é a economia, que está em crise, a inflação está subindo e os mais velhos sabem que a inflação destrói o pobre, né? A inflação destrói a classe média, média baixa e aqueles que ganham menos, porque os preços sobem, o salário não acompanham e as pessoas perdem qualidade de vida, perdem alimentação, todo o sofrimento que nós tivemos a partir do final dos anos 80 até a inflação ser reduzida. Então, José Sarney assume e tem esses dois grandes problemas. Um é reorganizar a economia que está na crise. E o segundo problema é sair da ditadura militar para a transição civil, para o poder civil. José Sarney convoca a Assembleia Nacional Constituinte e o Brasil entra em outra crise, né? Olha como as crises vão se encavalando, né? Parece que as crises estão se juntando. Uma crise econômica e agora a Assembleia Nacional Constituinte, que vai reorganizar o Brasil, e nessa Constituinte tem origem a Constituição Federal, que nós temos hoje, de 5 de outubro de 1988. Quando qualquer um pega a Constituição, lê, diz: nossa, que Constituição linda, que Constituição cidadã, que Constituição social. Não imaginamos a luta que foi em Brasília e no Brasil inteiro, principalmente de cristãos envolvidos com a política, dos grupos Fé e Política, da pastoral universitária, quantos homens de boa vontade e mulheres trabalharam para que essa Constituição que nós temos hoje atendesse exatamente os direitos humanos, os direitos sociais. Afinal de contas, nós somos cidadãos. O governo Sarney termina com a mesma crise econômica, 3 planos econômicos que não deram certos, inclusive um plano que todo mundo já ouviu falar, que foi o plano cruzado, quando congelou os preços, né? Imagina uma economia de mercado, tudo funcionando, e o governo congela os preços. Como hoje, né? Todo mundo andando, se abraçando, se beijando, fazendo churrasco, indo à missa. Agora, né, que começou a festa do Divino, levantando 4h30 da manhã, né? Aquela multidão na festa do Divino, não pode ter festa do Divino, não pode fazer churrasco com muita gente, né? Pode fazer churrasco em casa, né? Ou com a família ou sozinho, né? Não pode se abraçar, não pode beijar, não pode tomar o café da festa do Divino, né? Só para fazer um paralelo. Então, a economia está com um choque econômico gravíssimo, os preços estão controlados e começam a faltar as coisas que talvez seu avô, sua avó ou seus pais, né, se tiverem mais idade, já lhe contaram. Então, olha a crise que nós estamos no final de 1989, porém com a Constituição, né? A Constituição está pronta e agora nós vamos implementar a Constituição. Terminado o governo Sarney, vem das Alagoas um homem, né, todo elegante, formado, um grande empresário, o Fernando Collor de Mello, conhecido como Collor de Mello, e ele veio com um discurso que era o fim dos marajás, né? O Brasil tinha uma elite que ganhava sem fazer nada. Esse discurso perpassa o Brasil, inflama metade mais um dos eleitores contra o discurso do então candidato Lula da Silva, né, da esquerda, que alguns dizem, embora não saibam o que era um comunista, né? E de onde vem Lula da Silva? Lula da Silva veio dos grandes movimentos que foram realizados na base dos trabalhadores, na chamada República do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano, os 3 santos, né? Essa República do ABC concentrava o que tinha de mais avançado no setor industrial brasileiro, trazido pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? A chamada indústria dos bens de consumo duráveis, fundamentalmente a indústria do automóvel. É muito comum vocês verem
a foto do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, dentro de um fusquinha sem capota, acenando para o Brasil, né? Aquela foto é famosa, marca a indústria automobilística que se instala no Brasil com aquilo que nós chamávamos de tecnologia de ponta, naquele momento, e dali nasce o sindicalismo avançado, o sindicalismo forte, o sindicalismo da luta, que depois se junta à luta política e forma isso que nós conhecemos como a República do ABC, né? Como também tem a República de Curitiba na Lava Jato. Collor de Mello vence, né? Vence as eleições, o Brasil se divide, então, assim, não é tudo pacífico, né? Como muita gente pensa, né? Então, o lado da esquerda, principalmente os jovens, né? Que se envolveram com os pensamentos de mudar o Brasil, de criar mercado interno, de distribuir renda, de acabar com a pobreza. E, do outro lado, o grupo, né, mais conservador, que se junta ao Collor contra a onda comunista, né? Essa expressão de onda comunista, ela é antiga, né? Não nasceu ontem e não nasceu há 1 ano e meio atrás com esse governo. Então, Collor vence, ele é o presidente eleito pelo voto direto numa campanha duríssima e implanta um plano econômico chamado Plano Collor-Zélia. E o que tem nesse plano? Ele entra nas contas do seu pai, do seu avô, da sua avó, do meu pai, da minha conta, né, que eu já trabalhava, e ele tira dinheiro na tese correta de que a inflação é movida pelo excesso de moeda. Uma questão econômica, assim, até complexa. Nos primeiros meses, a inflação cai e todo mundo diz: esse é o homem que vai salvar o Brasil. A inflação volta e o pior, a inflação volta com a queda do PIB. Então, o Brasil, que durante a ditadura conheceu crescimento de 12% ao ano, em 1 ano, o Brasil cai menos 4,5%. E, claro, se a economia cai, o desemprego aumenta. Então, agora nós temos um outro problema. As fábricas paradas, quase paradas, né? Porque é uma recessão, o comércio quase parado, e os trabalhadores, grande parte dos trabalhadores desempregados e a inflação voltando a subir. Então, nós estamos também no pior dos mundos. Desemprego, o PIB não cresce e a inflação sobe. Depois, o governo Collor sai, né? O presidente Collor sai, como todos já sabem, ele renuncia, depois de sofrer uma tentativa de impedimento, e assume no seu lugar Itamar Franco. É o vice-presidente assume, como diz a Constituição. Itamar Franco assume nessa crise, né? A inflação aumentando, voltando, olha a crise, né? O desemprego aumentando, olha a crise. Parte das empresas fechadas, olha a crise. O Brasil com uma dívida externa brutal, olha a crise. E agora nós temos um presidente que é vice, né? Ninguém vota no vice, né? Você, eu, né? A Tereza que está aqui do meu lado, né? Que está fazendo aniversário hoje. Ninguém vota no vice. Alguém sabe quem é o vice? Não sabe quem é o vice, né? Quem é o vice do governador, do prefeito da sua cidade? Sabemos quem é o vice deste governo por outras questões. Mas quem foi o vice do Fernando Henrique Cardoso? Ninguém sabe, né? Quem foi o vice do Lula? Ninguém sabe. E aí o vice assume naquela crise, e o que o vice faz? Precisa ter sorte e precisa ter inteligência, né? Ele convida o então Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, para ser ministro da Fazenda. Um sociólogo na Fazenda, com a inflação aumentando e o PIB em queda. Fernando Henrique assume, e segundo conta a história, né? A história com H e letra maiúscula, ele teria dito para o Fernando Henrique, para o Itamar Franco: o senhor me dá carta branca? O Itamar Franco disse: sim, senhor. Ele disse: eu assumo. Nomeou a equipe, e eles começam a trabalhar um dos planos mais mirabolantes, né,
de ser implementado, que foi o Plano Real em toda a sua consecução. Um plano claro, um plano que todos sabiam os passos, né? Como o ministro Mandetta, quando ele ia todos os dias, né, à tarde, e todo mundo ligava a televisão, ligava o rádio para ouvi-lo, para vê-lo, e o ministro Mandetta fazia aquela catequese, né? Parecia um catequista, né? Depois ele chamava o Wanderson, que todo mundo gostava do Wanderson, até chamei o Wanderson para vir tomar café aqui em casa, e depois falava o Gabardo, que era mais sério, mais sisudo, mas todo mundo conhecia essas três pessoas, né? O ministro, o Wanderson e o Gabardo. Então, o Plano Real foi muito parecido. Tudo era falado, tudo era avisado, ninguém foi pego de surpresa, né? Diminuiu o trauma, diminuiu a ansiedade. Meu Deus, vai trocar moeda. O que vai ser uma moeda nova? Como é que eu vou trocar o meu dinheiro, não é? 2.750 cruzeiros por R$ 1, né? R$ 1, essa moedinha que você tem aí, R$ 1, né? E nós fomos trocar, todas as pessoas foram trocar, e o plano, como se diz na gíria, né? O plano colou. Tem lei que cola, tem lei que não cola. Todo mundo sabe disso aqui no Brasil, principalmente, né? A CLT colou, né? Os direitos do consumidor colou, mas tem lei que não cola. Essa lei colou, né? A sociedade parece que se organizou e disse: chega de inflação, né? A inflação acaba com a sociedade. Os muito ricos ficam mais ricos. Eles não ligam. Tanto faz ser 10 como ser 1, tanto faz, né? A classe média e a média para baixo, e principalmente os que ganham menos, se acabam, se arrasam, se destroem, porque os preços vão subindo, né? E o salário continua, e isso cria uma defasagem brutal. Então, nesse governo, nesses 2 anos de Itamar Franco, com Fernando Henrique, o Plano Real é lançado e parece que nós saímos da crise, né? Parece que nós tiramos aquela cruz, que é a inflação, das costas, a política estava encaminhada, nós tínhamos liberdade política, né? Nunca abra mão das liberdades sociais, das liberdades políticas e das liberdades de imprensa. Você pode odiar o jornal, você pode odiar o canal de televisão, mas ele tem direito de falar. E você também, né? Ainda mais agora que tem as redes sociais, que naquele tempo não tinha. Passamos para o governo Fernando Henrique, né? Os 8 anos de Fernando Henrique, ele continua com o plano real, faz as mudanças que precisam ser feitas, gostemos ou não gostemos, faz, e o país, então, vive 8 anos de democracia, com os partidos políticos todos funcionando, a imprensa funcionando, os sindicatos funcionando, os movimentos de bairro funcionando, as associações. O Brasil vive uma democracia, como viveu, por exemplo, no governo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 1960. Fernando Henrique também, com o apoio do Congresso, edita, né, uma das leis mais importantes de finanças públicas, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que responsabilidade? Porque, em parte, havia uma irresponsabilidade, né? Alguns membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário gastavam a rodo, cara. Não tinha controle. Por isso que muita gente diz que o Estado é um cabide de emprego, né? A lei de responsabilidade fiscal deu um tranco nisso e tentou organizar e conseguiu durante muitos anos, e ainda continua a lei de responsabilidade fiscal, de que o Estado não pode gastar de qualquer jeito. Ou, para o Estado gastar, como diz a Constituição, tem que ter planejamento, tem que ter medição, e esse recurso que a sociedade dá para o Estado tem que devolver para a sociedade. Muitas empresas estatais foram vendidas e muita gente talvez não lembre ou precisa dar uma olhada nos livros, né? Que a maioria das estatais foi criada pelos militares, não foi criada pelos civis, né? E muita gente ia à rua e defendia as estatais. Ai, eu quero ficar nessa fábrica porque é do governo. Cara, a fábrica é de mercado, né? Fábrica não é de governo. Toda essa mudança foi feita
o governo Fernando Henrique termina, e aí volta a disputar as eleições, Lula da Silva, né? E com um slogan que muita gente conhece, né? Lulinha, paz e amor, porque o presidente Lula era considerado como carrancudo, né? Muito mal arrumado, por sinal, né? Até que ele foi num programa da Hebe Cardoso, da Hebe Camargo, né? E a Hebe Camargo chama, né? Vamos entrevistar agora o líder sindical e candidato a presidente Lula da Silva. Bate palma, tal. Aí ela diz para o Lula, né? Lula, como você mudou, como você está elegante, né? O Lula com o cabelo cortado, a barba parada, aquele pó que passa, o terno impecável, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a roupa faz a pessoa, né? Foi uma entrevista maravilhosa, mas isso também ficou marcado. Esse Lula, que agora é Lulinha, paz e amor, né? Ele não fez medo para a classe média alta e para a alta burguesia, ele não fez medo para os proprietários de terra que diziam: se Lula vencer, nós vamos perder as terras, vamos perder as casas e ele vai estatizar tudo. Mentira, não estatizou nada, né? Fez um governo voltado para o social e teve também grandes tensões e grandes crises no governo e que foi gerenciando, mas nós estávamos na democracia. 2005 acontece o mensalão, né? Inclusive um dos membros do mensalão que denunciou o mensalão e que foi preso, né? Hoje teve sua casa visitada pela Polícia Federal. E em 2008, uma coisa inesperada, como a pandemia de hoje, nos Estados Unidos, surge um dos problemas financeiros mais graves recentemente, a chamada crise do subprime, que as imobiliárias vendiam casas, apartamentos, para pessoas que não podiam pagar. Não podiam pagar, e eles vendiam até para ganhar comissão. Financiava no banco, e aí as pessoas pararam de pagar, porque houve uma crise nos Estados Unidos, e quando foi ver, um banco emprestava para o outro emprestava para o outro emprestava para o outro. Então, o primeiro não recebeu, não pagou o segundo, que não pagou o terceiro, que não pagou o banco que estava lá na China. Aí o Banco dos Estados Unidos quebrou, o do Canadá quebrou, o da França quebrou e o da China também quebrou, né? Então nós estamos numa pandemia financeira de contaminação do sistema bancário. O mundo leva um tranco e entra na recessão. E aí nós terminamos o governo Lula, né, 2009, 10 e o final, em crise econômica. A economia reduziu, porque estava numa crise, né? Estávamos numa crise brutal, que é uma crise financeira, e, né, não sei o que todos sabem, conhecem e leem, hoje o mercado é um mercado financeiro, né? O mundo está interligado no mercado financeiro. Essa crise vem para o Brasil, termina o mandato, a presidente Dilma é eleita, a primeira mulher, né, eleita presidente da República, pelo voto direto, secreto, livre e tal, como manda a Constituição, e a primeira mulher de esquerda, né, que é eleita no Brasil, numa eleição que foi terrível, né, e que foi chamada de a campanha tóxica, né, porque todo mundo bateu em todo mundo, né, e aumentou a temperatura da campanha, que sempre tem ataques, que sempre tem assim duras, né, um dá dura no outro e tal, mas aquela campanha principalmente e o segundo turno foi uma campanha brutal, né, uma campanha pesadíssima, que até tira um pouco o eixo das campanhas do Brasil. O presidente Dilma é eleita, pega a economia em crise, né, já vem lá do mensalão, já vem da crise de 2008, a presidente cria uma política econômica e no final das contas, né, no final do primeiro governo, essa política econômica está totalmente errada. Vence as eleições e convida o ministro Joaquim Levy para ser o ministro da Economia. Então, nós temos aí uma crise política, né, numa sociedade conservadora, uma mulher presidente, o PT todo alvejado pelo mensalão, né, todo em crise, a base da esquerda toda em crise, e aí começa a se levantar o que nós chamamos hoje de
conservadores. Onde estavam esses conservadores? Alguns dizem que estavam esperando esse momento, né? Mas aí precisa ver a história para levantar esses fatos. Os conservadores se levantam, né? Eles já tinham grandes dificuldades e problemas com as linhas que o Brasil estava seguindo, principalmente com a Venezuela, com o comunismo, com a proteção social, com os grandes programas sociais, e aí nasce esse bordão, essa frase que é um terror, né? Não trabalha para receber recursos do Estado, né? E com isso, mais o medo de transformar o Brasil numa Venezuela, e ainda chamam Cuba também, né? Eles criam essa onda e aí derruba a presidente Dilma. Claro, todos os processos foram amparados pela Constituição, ela é impedida, entrega o governo para o vice, e quem é o vice? O vice é Michel Temer, do PMDB, que tinha feito um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Esse documento, segundo os analistas, marca, né, a ruptura do PMDB em apoiar o PT, e aí o Michel Temer assume e conduz as chamadas reformas urgentes. Uma das reformas que ficou prontinha era a reforma da Previdência, que só não andou por causa daquela noite fatídica na qual se encontram o presidente Michel e aquele senhor, que não devia nem falar o nome dele, né? Aquele senhor chamado Joesley, e que faz aquela gravação, publica a gravação, e naquele momento o governo Temer acaba. Mais uma crise, né? Se você achou que não tinha crise, mais uma crise, né? Então nós temos uma presidente que foi impedida, nós temos a economia em crise, o desemprego em crise, né? Imagina você, um partido de esquerda, deixar o governo com o desemprego em alta, né? Estraçalha a base, cara. Estraçalha aquela ideia, né, de que nós podemos fazer políticas sociais, os partidos de esquerda, né? Fazer políticas sociais, aumentar o emprego e fazer a renda crescer. Então, nessa desconfiguração, né, o presidente Temer faz uma série de reformas, até onde ele pode, porque depois, em seguida da gravação desse senhor, eu não vou falar o nome dele, ele perde, então, toda a força política e ele vai, então, empurrando, né, o seu governo, e quando saiu, foi até detido pela Polícia Federal numa operação que foi feita na rua. Mas a reforma da Previdência está pronta, né? Está prontinha e ficou pronta para aquilo que vai ser o governo Bolsonaro. O governo Temer também aplica, né, uma legislação maior do que a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ele cria, e é aprovado no Congresso Nacional, o chamado teto de gastos. Quando nós pensamos só no Brasil, muitos pensam, loucura, por que o cara faz um negócio desse? Né? O cara faz um negócio desse, faz o teto de gastos. O Estado tem que gastar. Quando nós pegamos os jornais, né, principalmente os jornais dos empresários, né, as revistas empresariais, quando nós vamos nas reuniões que tem empresários, os empresários também pensam diferente de nós, né? Os empresários apoiam o teto de gastos, né? Porque o Estado tem que ter um limite de gasto. Quando o Estado gasta mais do que recebe, gasta mais do que arrecada, ele vai ao mercado, pega dinheiro e paga juros. Você paga, eu pago, né? Todos nós pagamos os juros. Então, esse movimento teve amplo apoio da sociedade, menos, claro, de partes da sociedade civil que entendem que esse teto de gastos é um perigo para os programas sociais. Jair Bolsonaro vem, pega todo esse movimento, né, se aproveita também desse movimento e traz uma agenda, né, como nós chamamos, de conservadorismo de um lado, né, e uma proposta de liberalismo econômico de outro. Parece que o Brasil está atrasado uns 200 anos, cara, né? Essa ideia de liberalismo. O conservadorismo, não vou falar tanto, não é tanto minha área, mas esse liberalismo que vem com o ministro Paulo Guedes,
E a frase que ele usou na reunião, que o Brasil inteiro viu, o mundo inteiro viu, e que eu não vou repetir, de que o Banco do Brasil, aí ele fala, né, umas palavras, está pronto para ser privatizado, mas a turma não deixa, não é? Então, o que é esse liberalismo? Aonde está escrito para que nós possamos ler, não é? O cidadão, eu, você, todos nós que somos cidadãos brasileiros, né? Vai ser liberalismo em tudo? Porque a pequena empresa já está no liberalismo. O pequeno comércio já está no liberalismo. As grandes empresas também, o setor financeiro, os grandes grupos, né, que têm faturamento de 10, 20, 30 bilhões, eles vão entrar também no liberalismo? Que liberalismo é esse, né, que foi discutido nessa fatídica reunião? Então, estamos nesse governo que incentiva o que hoje o ministro do Supremo Tribunal escreveu no documento, está escrito no documento, abre aspas, o gabinete do ódio. Não é mais debate, não é mais discussão, não é mais posição de ideias. Agora é o ódio. Se você não pensa comigo, eu vou odiar você, e além de odiar você, eu vou destruir você. O que sociologicamente e na política são coisas que o Brasil não vê, não via, né? Se vocês puderem, assistam a entrevista do ex-ministro Celso Laffer no programa Roda Viva da TV Cultura de segunda-feira agora, dia 25, né? Como ele entende e a análise que ele faz, inclusive, do governo, claro, e da situação do Brasil. Muito bem. Do ponto de vista social e político, uma breve análise. Uma breve análise. Só um momento. Então, o presidente Bolsonaro assume, o desemprego está em alta, as crises, né? Uma crise em cima da outra, né? O desemprego está em alta, o PIB chegou a menos 3,5% em 2 anos, quer dizer, em 2 anos nós perdemos 7% da produção, o desemprego em alta e a taxa de juros em 14%, né? A chamada tempestade perfeita. O presidente assume, monta a sua equipe e começa a trabalhar, e nesse um ano e até hoje, né, dia 27 de maio, nós não temos clareza de para onde a economia vai, né? Os projetos são sempre assim. O Brasil vai gerar 10 milhões de empregos em 10 anos. O Brasil vai ter um investimento de 20 bilhões em 10 anos. A Previdência Social vai economizar 20 bilhões em 10 anos. O cidadão que está em casa desempregado, ele não quer saber o que vai acontecer em 10 anos. Ele quer saber assim, amanhã eu levanto 6 horas da manhã, vou a pé procurar emprego, porque não tenho mais dinheiro para pagar o transporte. Eu vou arrumar emprego? Vai assinar minha carteira? Ou não? Se for não, ele também não quer saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, não é? A família precisa almoçar, jantar e tomar café é hoje, não é daqui a 10 anos. Um grande economista, né, chamado John Keynes, que o ministro Paulo Guedes disse que leu várias vezes, né, e leu mesmo, é verdade, ele disse assim, no futuro, todos estaremos mortos. As coisas têm que ser resolvidas de hoje para amanhã, não é? Então, vou agora tentar fazer uma brevíssima reflexão sobre a questão social e mais sociológica, né? Nós vivemos numa herança de colônia, né? Nós nascemos na colônia, nós temos uma herança da escravidão. Para muitos, 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 o trabalho ainda é coisa de escravo. Como diz o Papa Francisco, o trabalho não tem dignidade, né? Porque trabalho é coisa de escravo. Foi assim que nós nascemos, né? Nós temos uma herança de uma estrutura de Estado que não havia participação e foi criado um Estado. O Estado não atende à sociedade, porque o Estado antecede a sociedade. E isso cria um elitismo, né? E que afasta o cidadão comum, o cidadão simples, o cidadão lá da periferia
da participação popular, né? Juntando aí com a ditadura, né? As duas grandes ditaduras que o Brasil teve, a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar. Nós temos uma república que não tem interface com o cidadão. A república não nasceu de um grande movimento popular, né? Conta a história que Deodoro estava em casa, doente, de pijama. E aí foram lá e disseram, Marechal, vamos proclamar a república? Né? Aí diz a história que ele disse, cara, eu estou doente. Não, Marechal, nós ajudamos o senhor com a farda. Aí ele pôs a farda, subiu no cavalo, levantou a espada e disse, está proclamada a república. Tinha umas 10 pessoas, bateram palma, foram para casa. Até hoje tem gente que não sabe que o Brasil é uma república. Por quê? Porque, como se diz na gíria, não pegou no breu, né? Parece que a república é uma coisa e a sociedade é outra coisa. Nós temos um complexo ordenamento jurídico que atrapalha o Brasil. É lei em cima de lei. É lei federal, é lei estadual, é lei municipal e acho que tem bairro que tem lei. Então, para o sujeito abrir uma empresa, fazer um negócio, ele passa 20, 30 meses rodando porque existem leis que se sobrepõem a outras leis, né? Claro que algumas prefeituras, agora com as tecnologias, estão minimizando esses impactos, porque existem relatórios no mundo inteiro que no Brasil, para se criar uma empresa, demora 10 vezes mais do que na Argentina, no Chile, no México. Então, como é que o capital vem para o Brasil? Com essa complexidade do sistema jurídico e tributário. Um país que tem uma escolarização muito baixa, e quando nós conseguimos colocar 100% das crianças em idade escolar na escola, o nível caiu. Então, hoje nós temos um problema gravíssimo de nível e o Brasil é um dos piores resultados nos exames internacionais, embora, né, nossos cientistas, por exemplo, são de alta capacidade e nós estamos vendo agora. A centralidade em Brasília é uma marca da sociedade, é uma marca da política e é uma marca das finanças. O dinheiro, né, aqui de Mogi, nós também Mogi, né? O dinheiro de Mogi, ele na verdade ele vai para Brasília. Cara, o que esse dinheiro vai fazer em Brasília? Foi toda a estrutura financeira que foi montada pelos militares, porque os militares ou tinham certeza ou achavam que se o dinheiro ficasse no município, o dinheiro sumia na corrupção. Então, o tributo é gerado aqui em Mogi, ele vai para Brasília, de Brasília ele volta pelo estado e ele volta para Mogi. Se vocês estão acompanhando o jornal, vocês estão vendo isso, né? Brasília libera 1 bilhão vem para São Paulo, para o estado, e o estado rateia entre os municípios. Ora, nós moramos no município. Você mora numa rua que tem um número e um CEP, e num bairro. Nós não moramos em Brasília, né? Então, isso é uma disfuncionalidade da política e que nós achamos lindo isso, né? O cidadão comum fala, nossa, foi aprovado em Brasília 1 milhão para o hospital de Mogi. Cara, esse dinheiro é de Mogi, não é? Mas nós ficamos até emocionados, né? Os municípios não têm recurso, as cidades foram formadas no Brasil sem planejamento, e aí nós temos, de um lado, o caos urbano, né, com os cortiços, com as favelas, com as casas penduradas no morro, e dá uma chuva, o morro cai, e nós assistimos isso todo ano. O trânsito nosso é caótico, as pessoas moram num lugar, né, estudam em outro, trabalham em outro, a namorada mora num lugar e a igreja no outro. O cara passa o dia andando, né? Mesma coisa que ele fosse motorista de Uber. Tem alunos nossos, por exemplo, né, que levanta 4h30 da manhã e tem aula até às 10h20 da noite. Dorme 2 horas por noite, cara. No final de semana, esse sujeito está quebrado. Por quê? Porque tudo é distante, né? O centro da cidade é distante e a periferia não tem atividades, né? A escola é do outro lado, o namorado é do outro lado e a igreja do outro lado. E ainda no final de semana ele joga bola, por exemplo, lá em Salesópolis, né? O sujeito andando, se ganhasse por quilômetro rodado, estava bilionário, né? Isso
é a disfunção da cidade brasileira, que, aliás, nós estamos estudando, né, na matéria de sociologia, que foi a matéria dessa semana e vai ser a matéria da semana que vem, né? Como se formaram as cidades, né? Claro que algumas cidades são planejadas, existem cidades cujas ruas são pequenininhas, né, como o centro de Mogi, mas você já tem bairros que foram planejados, tudo. Mas, no geral, a vida em cidade nossa é uma das mais complicadas do mundo, né? A pergunta também que nós fazemos, né, é se essas reformas, todas elas, né, estão beneficiando quem? Do ponto de vista social, né? Quando se faz uma reforma urbana na cidade, que se mexe na lei de zoneamento, ajudou? Melhorou? Melhorou quem? Onde estão os programas habitacionais, né? Onde estão os programas habitacionais para dar dignidade às pessoas? Tirar as pessoas de residências, né, absolutamente que não são habitáveis, que não têm água, que não têm esgoto. Onde estão esses programas para melhorar a vida de uma grande parcela da sociedade que vive nessas condições? Não é? Onde estão os partidos políticos? Onde está a demanda da sociedade que parece que não encontra mais canais, não tem mais canais para poder sair lá do, assim, a expressão simples, né? Do fundão da periferia e chegar até a prefeitura, chegar até a Câmara, chegar até o governador, né? Milhões de programas, né? Você pega os programas que estão no orçamento, são dezenas de programas. Onde está a casa para aquela mulher que tem 3 filhos, não é? E que disse, em entrevista no jornal, que passou um mês com R$ 130. Ela e 3 filhos, esperando chegar os 1.200, já que ela é a chefe da casa, né? Imagina R$ 130 para 4 pessoas. E aí mostrou a casa dela e ninguém quer ver aquela casa, né? Se é que aquilo é uma casa. Nós temos um país de uma cultura imensa, nós temos um país riquíssimo de manifestações, né? A festa do Divino de Mogi, né, que tem toda a parte religiosa, mas também tem toda a parte cultural, move quantas mil pessoas? 30 mil pessoas, né? Gente que vem do Brasil inteiro, N atividades, inclusive as atividades ecológicas da festa, já que a próxima crise da humanidade, e vai ser logo, vai ser a crise ecológica ambiental, né? Nós temos manifestações culturais em todo o país. Onde você vai, tem uma cultura, né? Um povo que cria cultura, um povo que luta pela sobrevivência, né? Como a música que o Milton Nascimento cantava, né? Maria, Maria. Luta, todo dia levanta e diz: eu vou à luta. Mas, às vezes, setores do governo, setores do Estado, setores do empresariado são contra. Não é? E a pessoa luta, luta para chegar numa crise dessa e ver que não tem nada. Nós temos, na verdade, 2 Brasis, né? Ou 2 bandas. Perguntaram uma vez para um senhor de uma periferia, estavam gravando um documentário, chamaram o senhorzinho e falou: senhorzinho, vem cá. Aí, oi, o que o senhor acha do Brasil? Aí ele disse assim, sim, assim, o Brasil tem 2 bandas, dona, né? A banda dos ricos e a banda dos pobres. Esse senhor devia receber um título da faculdade, né? Ele devia ser pós-doutor. O Brasil tem 2 bandas, cara. A banda dos ricos, a banda da classe média altíssima e a banda da pobreza, que parece que nós não enxergamos e enxergamos hoje na pandemia. 70 milhões, 1/3 da população brasileira, 70 milhões estão esperando R$ 600. R$ 600. 60% do salário mínimo, que é um dos mais baixos do mundo, né? Hoje o salário mínimo devia estar na faixa aí de uns R$ 4.500. Isso porque a inflação caiu e os juros abaixaram. R$ 600.
70 milhões de pessoas estão esperando por esse dinheiro, algumas já receberam e outras estão na fila. As reformas que nós vemos para a população, elas são reformas simples, elas são reformas que demoram a chegar, elas são reformas lentas. Não são reformas que mudam a vida e mudam a vida com uma certa rapidez. Nesse cenário todo, vem a coronavírus e no dia 18 de março, quer dizer, 17 de março de 2020, o Brasil tem a primeira morte por coronavírus. Está na Folha de São Paulo, o jornal é do dia 18, mas a morte foi no dia 17. E a partir daí, nós passamos a viver uma crise que se encavala, né? Numa crise em cima da outra crise, fora a crise que o governo está criando. Então, nós temos a crise de saúde, que ninguém esperava, que rebate na economia, que ninguém esperava, que a economia ia crescer 2%, só 2%, uma grande multidão de desempregados, gente que não tem nenhum tostão de reserva na poupança, ou como se dizia antigamente, né, debaixo do colchão. Quando o governo está se firmando, quando as reformas estão tramitando no Congresso Nacional, não é? Quando o presidente Trump lança uma guerra mortal contra a China e que balança o mercado mundial, quando nós temos o Brexit, quando nós temos os atentados na França e quando nós sabemos que a Angela Merkel vai deixar o governo da Alemanha, né? Aqui na Argentina, o nosso grande parceiro econômico, numa crise brutal, né? Com um governo que tinha toda uma promessa de recuperar a Argentina, uma eleição dificílima, não é? E que quebra a Argentina uns dias antes da eleição, e essa situação vai agora ser contaminada toda por essa crise brutal, que é uma crise sobre outra crise e sobre outra crise. E também, diferente da crise de 2008, não é uma crise financeira, ela é também uma crise na produção que gera o desemprego, que afeta os mais pobres e que afeta as finanças. Então, nós temos uma superposição de crise. 45 mil idosos moram em 2 mil abrigos e são grupos de risco. O coronavírus é um inimigo invisível, que cada um de nós pode portar sem saber. Sem saber. E sem saber, um contamina 4, e cada um dos 4 contamina 4 e cria uma rede de contaminação. Quais são as opções, né? Quais são as opções? As nossas opções. As nossas opções. Bom, eu acho que nós tivemos uma situação com o professor Cláudio, uma pena. Puxa vida, justo na hora em que a gente ia poder, inclusive, falar um pouco sobre as intervenções de vocês. Vamos esperar alguns minutos, vamos ver se ele volta, ao menos para a gente fazer a conclusão dessa conferência que estava extremamente significativa. Enquanto o professor Cláudio resolve o problema, eu quero muito agradecer a intervenção de vocês. Quero fazer uma menção aqui à professora Rosana Manzini, que hoje nos acompanha. Rosana, saudade imensa, viu, da sua presença. Quero também lembrar, para quem não conhece o professor Cláudio, que ele e a professora Rosana são um dos grandes idealizadores desse projeto que é a Faculdade Paulo VI. Né? E aí a gente está falando já ali de década de 90, eles estão num projeto arquitetado por leigos, junto com o Dom Paulo Mascarenhas Roxo, de tentar pensar em um espaço de formação permanente para os leigos na Diocese de Mogi das Cruzes.
Então, a ideia central era ter um espaço onde a formação dos leigos se desse de forma vigorosa e consistente, com professores formados, inclusive, em instituições que não eram instituições só brasileiras, mas instituições, inclusive, internacionais, né, como aconteceu com a professora Rosana, aconteceu com tantos outros professores. Então, o professor Cláudio Tavares e a professora Rosana são pessoas muito importantes para essa instituição. Agradeço muito, viu, Rosana, a sua participação aqui e também, né, a participação do professor Cláudio. Agradeço muito pelas intervenções de vocês, né, inclusive a apreciação, né, das conferências de segunda e de terça. Muito obrigado, é muito importante para a gente ouvir, né, vocês e tentar entender um pouco, né, como, a partir do critério que vocês estabelecem, é lógico, né, essas conferências se deram e a importância, inclusive, da gente estabelecer a partir daqui um diálogo razoável e constituidor de novas formas de perceber o mundo, né? Enfim, opa, professor Cláudio voltou. Vamos lá, conseguiu voltar. Vamos então à conclusão, hein? Professor Cláudio, você tem que ativar o áudio. Eu acredito que ele não está conseguindo ativar o áudio. Eu não tenho acesso ao áudio dele, uma pena. Professor Cláudio, o áudio do senhor. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Agora tudo bem, agora a gente consegue ouvir o senhor. Obrigado. Tá, desculpa, eu tinha fechado o áudio. Então, de nossa parte, né, cumprindo até o horário mesmo, porque precisa cumprir, nós, então, tentamos fazer essa breve reflexão sobre o país que nós temos, né, as grandes contradições que nós temos. Claro que tudo aquilo que está bem, não precisamos mexer, né? Agora, o que nós temos que colocar força a partir desta pandemia, nós temos que resolver o problema social. Não podemos mais colocar o problema social debaixo do tapete ou achar que porque o emprego cresce, todo mundo muda de vida. Não é assim que funciona a sociedade, as pessoas e o mercado. Ele é importante para muitas coisas, mas o mercado não distribui renda. Essa é uma função do Estado. Então, eu me coloco à disposição para a coordenação do professor Maida. Bacana, professor Cláudio, muito obrigado, viu? Enquanto o senhor não estava presente, contei um pouco para eles a história, né, do senhor como grande articulador, junto com a professora Rosana Manzini, da Faculdade Paulo VI, né, e da importância fundamental que tem a presença do senhor, tanto para a formação dos leigos aqui na Diocese, quanto da intervenção que o senhor faz nos bairros em Suzano. Muito obrigado por isso, viu? Professor, a grande maioria... Eu também não posso negar que o grande aprendizado da minha vida
está ligada à Igreja Católica, está ligada às escolas, né? Grandes professores que nós tivemos, e também as pessoas da igreja, né? Dom Emílio, que eu trabalhei com ele, Dom Paulo, né? Que eu trabalhei muito tempo com ele, né? Dom Luiz agora, mas a nossa base, que veio lá da Pastoral da Juventude, quando o Mogi era fortíssimo, né? Na Pastoral da Juventude, inclusive com os padres, e principalmente com o padre Luiz Sepp, que talvez muitos se lembrem dele. Então, não posso negar, né, a formação que eu tive na igreja. E hoje, o que nós podemos fazer, o que está a nosso alcance, nós fazemos. Bacana. Olha só, me perdoem os participantes, eu tentei de alguma forma sintetizar as várias intervenções, inclusive considerando o tempo que a gente tem, né, aqui. A grande pergunta é, o que a gente pode esperar pós-pandemia? Então, essa é a pergunta que o mundo inteiro está discutindo, empresários, sociólogos, políticos, religiosos, né? 3 grandes alternativas, né? Nós vamos voltar ao que era. Então, o ser humano esquece, e ele esquece sempre os grandes traumas. Se lembra das alegrias, né? A Copa do Mundo, né? Lembra? Os grandes traumas ele esquece. Isso vai ser terrível. Segundo, nós podemos tomar uma atitude do meio, né? Vermos os problemas que nós temos, como essa pobreza, né? Essa pobreza brutal que nos assusta, 70 milhões, 80 milhões, e reorganizarmos o Estado, federal, estadual e municipal, sempre dizendo que o que está bem feito continua, ninguém está negando isso. Mas nós precisamos de um novo movimento que tire as pessoas do chão da sociedade e da economia, e como disse o Papa Francisco, né, eleve a dignidade dessas pessoas com emprego, com renda, com habitação, com transporte, com saúde, principalmente as crianças, principalmente os adolescentes e os jovens. É hora de pensar nesse grupo. E, em terceiro lugar, nós podemos ter mudanças brutais que ninguém imagina. Por exemplo, uma grande parte das indústrias, os setores de serviços, que podem dizer assim, não precisamos mais de gente. Gente, né? Gente, pessoa, né? Pessoa que tem cabelo, olho, óculos, anda na rua, né? Não precisamos. Nós vamos fazer tudo agora pela inteligência artificial, pelas máquinas. Nós não queremos ninguém mais nos caixa. Supermercado não vai ter caixa. Tudo vai ser pelo atendimento da inteligência artificial e cada um vai cuidar de sua vida, que, como se diz na brincadeira, desculpe a expressão, eu não sou seu pai, né? Então, nós podemos ter essas 3 tentativas, né? Essas 3 alternativas, desculpa. Voltarmos ao que era e vamos tocar a vida e vamos para frente, né? Como se diz no futebol, bola para frente. Nós podemos ter um misto, né, entre a novidade que o coronavírus nos traz e um pouco do passado, até nós deixarmos essa fase. Ou setores industriais, comerciais, de serviços, dizerem assim, fica em casa. Quem puder trabalhar em casa, vai ter uma renda. Quem não puder trabalhar em casa, eu não sou seu pai, né? E nós podemos ter uma sociedade automatizada. Tudo vai depender dos acordos políticos, econômicos e sociais entre o Estado, os empresários, né? Esse grupo que são os empresários e essa sociedade civil organizada. Está em aberto, né? Uma coisa que nós temos que ter mesmo, cada um de nós, é sua espiritualidade, sua conexão, sua visão de que nós não estamos aqui só por uma passagem boba, né? Ou só para cumprir um ritual, mas nós estamos aqui também para marcar a diferença, unir a sociedade e também nos relacionarmos com a natureza. Bacana, professor. Muitíssimo obrigado. Eu vou sugerir, inclusive, ao senhor, depois, se puder dar uma olhadinha nos comentários que as pessoas fizeram a essa transmissão, e se puder, né, responder a algumas pessoas, eu acho que vai ser muito bacana, porque há intervenções muito interessantes e acho que vale a pena a gente atendê-las com o cuidado que elas merecem. Agradeço muito
por se disponibilizar a vir aqui hoje, a falar com a gente. É sempre uma alegria muito grande encontrar o senhor. Como o senhor falou, e começou, né, a apresentação do senhor com o signo da esperança, e com uma proposta de que as ações coletivas e cada vez mais democráticas são a condição de possibilidade para a gente conseguir superar tudo isso que é estranhamento que foi construído a partir dessa circunstância, né? Muito obrigado, né, para além de fazer uma genealogia da crise, né, para nos colocar, talvez, numa perspectiva de superação dali. Amanhã, o padre Cláudio vai propor aqui, no mesmo horário, né, nesse mesmo canal, uma reflexão sobre o que é isso, a pandemia, a partir do papado do Papa Francisco. Então, gostaria muito também de contar com sua presença. Agradeço novamente, viu, a presença do senhor aqui. Agradeço de novo a presença de professora Rosana Manzini. Não sei se o senhor viu, a Rosana estava com a gente aí. Nossa, que maravilha! Então, um forte abraço para o senhor, um forte abraço a todos que estiveram aqui. Hoje também quero fazer só uma menção rápida, especial, às estudantes da Faculdade Paulo VI, às estudantes da Faculdade Unisus, do curso de Pedagogia, que estão aqui presentes. Um forte abraço para vocês, meninas, meninos. Professor Cláudio, muitíssimo obrigado, um bom descanso para o senhor, e espero o senhor aqui amanhã, para a gente falar um pouco sobre o que é isso, a pandemia, durante o papado do Papa Francisco. Forte abraço. Agradeço, muito obrigado, boa noite a todos, e carinhosamente para a Rosana, né, um grande abraço, grande amiga nossa, né, e o convite foi maravilhoso, o desafio foi maravilhoso, e essa semana vai ser maravilhosa. Muito obrigado a todos. Valeu, um beijo, até mais. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Eu acredito que foi muito bacana. Inclusive, tem um pessoal de Suzano, do curso de